Boa tarde! Que alegria estar com vocês nessa quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, com essa edição especial do Chá com o Vale, Vale no Mundo, que é essa série de lives que nós, do Núcleo Vale do Silício, Grupo Mulheres do Brasil, trazemos para vocês todas as semanas, para que você se conecte com essa cultura, essa filosofia de vida do Vale do Silício, onde quer que você esteja. E hoje, inaugurando essa edição especial, a gente vai receber uma mulher que é única, extremamente inovadora e muito conectada aí a essa causa de transformação do mundo para melhor, como somos nós aqui dentro dessa rede. Eu sou a Cíntia Michels, lidero o Núcleo Vale do Silício junto com a Mônica Marcolino. E enquanto vocês vão entrando, chegando, chamando todo mundo para assistir, e eu aguardo a chegada da Bruna, eu vou ler para vocês um poema dela que me tocou profundamente e eu acho que vai conectar com vocês também. Hino. Tenho lutado todos os dias para ser uma mulher. No entanto, onde nasci, os homens têm sempre razão. Eu, que não me interesso pela razão, mas por outros sentimentos, teço silenciosamente a porta da minha casa, junto às outras mulheres da minha rua. A trama dos nossos instintos e minha rua passa por outras cidades, atravessa países, não há fronteiras, tecemos todas nós o mesmo fio, matéria viva da nossa bandeira. Gente, essa é a mulher desse poema aqui, poesia reunida, Bruna Lombardi, essa mulher que é mestra na arte de viver. Ela é uma daquelas raras pessoas que é por inteiro e por isso mesmo é uma grande inspiração para todas nós nessa arte aí de felicidade, inovação, a ciência da vida. Então eu vou convidar a Bruna para se juntar a nós. Deixa eu achar aqui. É uma honra ter todos vocês aqui com a gente. Bruna, que bom te ver, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todas aí, que eu já vi um monte de mulheres participando. Querida, e muito lindo você começar com um poema, né? Gostando de ver. Ontem eu fiz uma live também e a poesia foi tão... entrou tanto dentro da live que é um prazer ver como a poesia, ela é subliminarmente, ela vai atingindo pessoas, ela vai ganhando seu espaço, ela vai buscando, como diz o poema, né? Ultrapassando fronteiras, né? Ela se infiltra desde os travesseiros das pessoas até grandes paragens, assim, grandes caminhadas, né? Nos acompanha. Nossa, Então, nos acompanha e nos transforma, né? Quando eu li esse poema, eu chorei profundamente, assim, algo dentro de mim se libertou e floresceu ao mesmo tempo. Então, eu te agradeço muito por compartilhar a sua arte com a gente. muito obrigada. Esse poema, o Hino, ele é um poema que já tem alguns anos, é de um livro assim, do Perigo do Dragão, que já foi editado faz tempo, mas agora nesse livro que se apresentou é uma nova edição que reúne 3 livros, e ele é um poema justamente que une, fala dessa união silenciosa, essa união sorrateira das mulheres, né? E que a gente não sobrevive. Essa união é que nos faz fortes, é que a gente vai enfrentar as batalhas, é que surgem esses movimentos maravilhosos que estão fazendo denúncias, ajudando umas às outras, tornando tudo muito mais transparente e, portanto, possível de ser combatido e de ser eliminado, né, qualquer coisa da nossa sociedade que esteja fazendo mal para alguma mulher.
É muito bom te ouvir falando disso, Bruna, porque aqui no Grupo Mulheres do Brasil, o nosso foco é esse servir ao bem comum, é fazer essa transformação. E você criou a Rede Felicidade, uma plataforma digital, num momento em que você foi extremamente inovadora, porque falar de felicidade naquela época era uma coisa muito mais esotérica, né, do que científica, e a gente percebe como acontece com as coisas do auto-esoterismo, né? Às vezes é uma questão de tempo para a ciência conseguir alcançar, como mindfulness, meditação e o yoga. Então, eu queria saber de você, que faz esse trabalho tão grande de serviço ao coletivo, é possível a gente ser completamente feliz sem servir, sem que o serviço ao coletivo esteja nessa Eu conta? acredito que nós todos somos absolutamente conectados. Compreender essa conexão faz parte de uma conscientização, de um despertar, né? Sem a gente compreender a conexão, nós vamos estar fora da do nosso, na nossa capacidade de pertencer. Essa não pertencibilidade dá uma solidão intrínseca ao indivíduo. Ele fica num vazio existencial e não entende por quê. Esse momento que trouxe tanto despertar de um lado, tanta dor de outro, tanto perdição no meio disso tudo, é também um momento de compreender que toda essa ansiedade, esses transtornos, essas síndromes que pululam assim dos seres humanos e que estavam embrionárias e provavelmente agora vêm para fora com mais, né, com mais força, elas só podem ser combatidas com um propósito. O teu propósito, ele é necessariamente ligado ao coletivo, porque se você tem um propósito só individual, você não tem um propósito, você tem uma meta rapidinha, né, ali para resolver, você tem uma agenda. E a agenda, ela não te dá um longo alcance, ela não te dá uma jornada, ela te dá algum exercício rápido para você se alimentar ou para você buscar alguma coisa que você precisa naquele instante. Ela é imediatista, ela é momentânea. E aí você assim, conquista essa pequena coisa, a sua agenda, e de novo você vai cair no vazio. Então, quando você confunde essa ideia da meta do dia, ou enfim, do tempo, daqueles momentos que você está se propondo coisas, com uma grande visão a longo prazo, de compreender que nós somos parte desse todo e que o propósito nosso tem que estar ligado a um trabalho social, a um trabalho de meio ambiente, ao planeta, às pessoas, aos animais, a tudo isso que nos cerca. Porque o divino que está em nós, ele é 100% conectado com isso. Se você corta essa conexão, primeiro você vai cortar uma conexão interna de você com você mesma, o que vai te tornar um ser estranho a si mesma. Então você vai passar a não se entender, né? E aí começa a criar uns nós dentro de você que é difícil desatar. Porque se você não se entende e você se desconectou, você não está se ouvindo, você não está ouvindo a voz do seu coração. Portanto, como é que você vai conseguir mergulhar para dentro, ter um autoconhecimento, passar limpo a sua história, compreender as suas emoções, seus sentimentos, suas sensações, para onde você quer ir, seus desejos? E tudo isso faz parte da tua identidade, que você vai, aos poucos, não só descobrindo, mas lapidando. Você vai se melhorando, porque essa é a nossa função, é uma função de expansão. E aí, quando você consegue, aos poucos, essa expansão, ela automaticamente ela é inclusiva. Ela vai trazendo para o teu mundo, para o teu universo, essas conexões que já existem, que são conexões invisíveis. No começo da sua pergunta, você disse o que ainda não é ciência. E eu acho que eu me interesso muito pelo que ainda não é ciência. Porque o que hoje é ciência, um dia não foi.
Então, essa conversa, e eu já tive essa conversa em várias circunstâncias da minha vida, inclusive em Harvard, com uma cientista e com pessoas bem ilustres ali, e essa conversa dizendo o seguinte: a ciência, assim como a matemática, como a gente conhece, ela decodifica um pedaço do todo. Exatamente, ela cria uma amostragem desse todo para que você possa trabalhar e compreender uma pequena parte desse todo. É como quando alguém estuda um código ou um pouco do nosso sistema, do ser humano, você precisa de uma pequena amostra. Você não vai conseguir analisar essa grandeza, né? E essa pequena amostragem é o que é onde a gente se sente seguro. A gente fala assim, isso é ciência. A gente se sente seguro nessa amostragem. Mas ela é pequenininha diante do escopo. O escopo foge do nosso alcance. O escopo entra por canais de invisibilidade. E aí, a mente humana, que não se prepara no dia a dia para isso, ela se perde. E por se perder, ela tem medo, e por ter medo, ela evita. Então, você cria uma bola de neve, você cria esse lugar para onde você não vai. Esse lugar para onde você não vai, ele existe dentro de você, com coisas que você não soube lidar ou não quis encarar, coisas do teu passado, da tua vida, do teu momento, do teu sistema, da tua personalidade, do teu instinto, fatos, vivências, o que for, né, que aconteceram, coisas que aconteceram com você. Muitas vezes, se você não quer lidar, você se desconecta com aquilo. E quando você não quer lidar com o todo, você acaba se desconectando do todo. E aí é inevitável que você sinta essa solidão, esse abandono e essa sensação de não pertencer e, portanto, todas as decorrências disso, como a ansiedade, a depressão, o vazio e tantas outras coisas. Pensando nessa aula que você está dando para a gente, é impressionante a qualidade, né, da tua fala, do teu sentir. Você vibra isso para a gente e parece que você está falando... Parece não, você está falando com um lugar muito profundo e sagrado dentro da gente. E eu penso, agora te proponho um exercício de futuro, né? A gente imaginando comunidades futuras e uma educação, já que estamos aqui no grupo, vou pensar nas meninas, né? Em educar as meninas para um terceiro milênio. O que você daria de conselho para essas meninas da nova geração que estão chegando, estão iniciando as suas vidas? O que é importante que elas façam e como se preparem para esse terceiro milênio e o que já vamos deixar para trás, não precisamos levar mais daqui para frente? Claro, a gente vai ter que ter realmente se você busca a leveza, você tem que aliviar sua bagagem. Então, é inevitável você ter que descartar coisas que não te servem, coisas que você não precisa e coisas, sobretudo, que te distraem. Você pode estar se distraindo demais do que realmente significa e tem importância para você, olhando para coisas que você imagina, que alguém te disse que aquilo tinha valor, mas que não tem realmente um valor intrínseco. A hora que você compreende o que é um valor adquirido, imposto, condicionado de fora para dentro, e o que é um valor intrínseco, você começa a trabalhar numa nova escala. Essa nova escala, você vai criar os seus valores. Muita gente tem o privilégio, como eu tive, por exemplo, de já vir de uma família que desde criança discutia, pensava, queria compreender o sentido e tinha uma escala legal de valores e foi passada para mim, assim como eu passei para o meu filho e passo para as pessoas. Mas se você não teve isso, e tudo bem, não é o fim do mundo não ter, porque nós estamos sempre... O Guimarães Rosa tem uma frase que eu adoro: o bom é que o homem não está terminado.
isso é muito bom. Nós não estamos prontos, fechados, compartimentados. Embora a sociedade tente fazer isso com a gente. A sociedade tenta colocar os compartimentos em caixinhas onde a gente não cabe necessariamente e a gente não precisa ser aquilo. Então, a primeira coisa que eu diria para quem está nessa formação é buscar a sua própria escala de valores, sabe? Independente de padrões impostos. É dizer assim, eu sou assim, esta é minha cor, esse é meu cabelo, esse é o meu pensamento, eu vejo a vida dessa maneira, eu quero ser isso na vida, eu acredito nisso. E daí compreender se esses valores estão machucando alguém. Se você está, obviamente, fazendo a tua escala de valores, e esses valores incluem valores que excluem, você está equivocado. Você está partindo de um princípio equivocado. Você está abraçando causas que, a longo prazo, vão machucar os outros e é irreversível que te machuquem. Não há saída. As leis do universo são implacáveis. Então, você vai fazer uma escala de valores sincera, genuína, verdadeira. Isso leva tempo, leva muito tempo. Isso não é um assunto assim, oba, vou fazer agora minha mala para ir para o fim de semana em algum lugar. Não funciona assim. Você vai ter que observar, vivenciar, compreender, descobrir. É a tal jornada do autoconhecimento. Isso de um lado. E de outro lado, você vai ter que equilibrar essas duas coisas que a gente está, de uma forma não muito consistente ainda, falando. Né? Nós estamos falando da ciência, por exemplo, que é um movimento, todo um movimento que tem uma linha de pensamento científico, cartesiano, baseado na matéria, que busca a prova daquilo, matematicamente ele precisa, mas veja bem, essa ciência que parece tão exata, como se chama ciências exatas e matemáticas e tal, elas não nascem no concreto. Nenhuma delas nasce no concreto. A ciência, mais aquelas assim, aqueles teoremas que apresentam numa lousa para você, que você não sabe o que se trata aquilo é uma consequência, aquilo é um efeito, aquilo não é a causa. Nenhum cientista descobre no teorema. Todo cientista, todo e qualquer cientista descobre no campo abstrato. Ele descobre no campo da ideia. O Newton, o Einstein, você cita quem você quiser. O Descartes, o pensamento cartesiano, que é um pensamento bem rígido, ele diz, penso, logo existo. Ele não diz, faço contas, logo existo. Você compreende? Por quê? Porque tudo que ele descobre, seja a lei da gravidade, seja a lei que for, ele vai descobrir no campo do abstrato, ele vai descobrir no campo da ideia, ele vai descobrir no plano sutil. E depois, para que ele possa provar para os seus semelhantes, para o seu grupo social, para os seus colegas, para que ele possa ser reconhecido dentro da sua profissão, para que ele possa fazer a diferença dentro daquele mundo científico, ele vai ter que transformar aquilo no exercício matemático, no teorema, ele vai ter que comprovar. Por que um teorema é uma comprovação? Por que ele se mata para conseguir comprovar aquilo que ele já pensou? Porque se ele disser, olha, funciona assim, ele não está provando, ele precisa provar aquilo. Nós estamos, essa nossa sociedade científica é uma sociedade que vive da prova. Então, ela realmente evoluiu muito. Se você pensar na Roma Antiga... Opa, meu cachorro, que susto. Se você pensar na Roma Antiga, né, e nos meios de transporte da Roma Antiga, você pode ver claramente que nós evoluímos uma loucura nesse novo milênio, enfim, no século XXI temos grandes meios de transporte.
Mas o homem evoluiu na mesma proporção? Talvez não. Então, eu acredito que esse novo milênio, essa bagagem que a gente começou falando tudo isso, dizendo a garota vai fazer essa bagagem para ficar mais leve, entrar no novo milênio, descobrindo sua própria escala de valores, compreendendo essas, né? Ela vai sim trabalhar na ciência, porque ela precisa também de alguma palpabilidade, assim como os cientistas também precisam, e ela já vai receber muita coisa pronta. A ciência nos deu muita coisa pronta. A gente pega o avião, a gente liga o telefone, a gente faz um monte de coisas ótimas que a ciência conseguiu executar para nós. Só que nós, como seres humanos, não estamos à altura ainda disso tudo. Por isso que a gente fala assim, a tecnologia é um horror. Não, a tecnologia é maravilhosa. O ser humano precisa ter um bom uso dela. O ser humano precisa se equiparar às descobertas tecnológicas que foram feitas nesse novo tempo. E ele, para se equiparar a isso, ele precisa trabalhar nesse campo sutil, nesse campo da espiritualidade, assim como o grande cientista é aquele que compreende essas duas forças. O Einstein, ele tem uma frase ele tem muitas frases que eu amo, muitas. Ele realmente era um craque, mas ele tem uma frase que diz assim: eu quero compreender a mente de Deus. Ou seja, você entende? Eu quero entender tudo isso de uma maneira, e a mente de Deus, obviamente, ela tem essa abstração magnífica. O pensamento abstrato é mais difícil, por incrível que pareça. Ele parece, para quem não está acostumado a ele, muito mais difícil do que fazer conta, do que os números, do que as fórmulas, do que os teoremas. Mas quando você convive com ele, quando você abre o teu coração para ele, existe um paralelismo de fluxo energético entre aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você gostaria, deseja, se identifica, etc., etc., com esse mundo. Ou seja, quando você descobre esse alinhamento, você vai sim ter essa expansão, esse despertar, essa consciência, e eu acho que nós estamos caminhando para isso. E como tudo tem seus opostos, num momento como esse, que é um momento de pandemia mundial, ou seja, a gente está vivendo um mundo que parou, de repente, assustadíssimo diante de uma ameaça invisível, e ele está buscando uma solução científica, tudo certo, ótimo, né? Vamos encontrar, mas ao mesmo tempo, então, se de um lado tem perdas e mortes e a gente sente a dor dos outros, porque ela nos afeta, sim, nós somos todos interligados, então a morte de qualquer pessoa, como dizia o John Donne, né? Ela me abala, porque eu pertenço à humanidade, mas por outro lado, nós estamos vendo gestos imensos de solidariedade, nós estamos vendo mais compreensão, mais conscientização, expansão desse despertar, a necessidade das pessoas olharem para dentro. E isso é a complexidade desse novo momento. Bruna, é sempre um... A gente vai sentindo, você vai levando a gente para um outro lugar, né? E quando você fala de ciência, você é uma mulher muito questionadora, né? Você já falou isso em várias entrevistas, como você sempre, desde de pequena. O Vale do Silício é um lugar povoado por pessoas, por buscadores inquietos, rebeldes, questionadores. E quando a gente fala em ciência e filosofia, a gente encontra pontos de convergência, mas também encontra pontos de conflito. Então, eu gostaria de saber de você, uma mulher que é uma mulher audaciosa, é uma mulher inteligente, é uma mulher que, como acabou de apresentar para a gente, busca muito nesse campo do desconhecido. Eu queria saber, assim, se só porque podemos, se devemos cruzar todas aquelas linhas
só porque podemos cruzar, né? Existem certas linhas nessa hora dessa busca, dessa pesquisa, que às vezes a gente se depara e ela entra em choque com o nosso campo de valores, né? Então, devemos cruzar essas linhas? Um lugar como o Campo do Silício, ele é um lugar mágico, ele é um lugar sagrado. Ele é um lugar tão sagrado quanto todos os lugares em que foram feitos experimentos históricos desde a antiguidade, em toda a nossa ancestralidade até hoje. Esse lugar, esse foco de interesses, de busca, de pesquisa, de realizações, de descobertas, um foco nervoso, extraordinariamente interessante no mundo, como todos os lugares, ele atrai muitos tipos diferentes de consciência e de estágios de humanos, né? Muito, não é que todo mundo é igual. A beleza do mundo é que há essa diversidade, inclusive ela é maravilhosa, ela é uma grande descoberta para todos. Então, este lugar interessantíssimo, de onde vem surgindo e vão surgir cada vez mais coisas fabulosas, novas e novas descobertas, ele mesmo faz a sua própria triagem. Se a pessoa que está lidando com aquela matéria, com aquela descoberta, com aquela sensibilidade, abrindo novos planos, novos canais, se ela não está dando paralelo para essa sua descoberta, no campo abstrato, no campo invisível, no campo humanitário, ela não vai conseguir sobreviver da maneira plena como ela gostaria. Sabe? Ela pode ter sua pequena explosão, pode ter o seu sucesso, mas ela não se segura, ela não vai se sustentar. Porque nós estamos hoje, nesse novo milênio, com essas duas forças muito claras. Para qualquer pessoa que está trabalhando nesses campos, e que tem uma panorâmica visual, um escopo maior, consegue ver que a tecnologia, assim como a espiritualidade, elas andam muito paralelas e elas têm um grande ponto de convergência, sim. E esse ponto de convergência, pensa, o que as duas coisas buscam como quase um objetivo final? A menor e mais poderosa e mais leve partícula. Qualquer tecnologia precisa disso. Se eles conseguissem subtrair e chegar nessa essência, seria espetacular para qualquer tecnologia, não importa que tipo de invenção. O lado paralelo, o espiritualismo. Essa partícula, a mais poderosa, a mais leve, a mais invisível, a mais minúscula, né? É a partícula de Deus. É realmente a nossa conexão com o divino. Dentro de nós, essa partícula é tudo que nos forma, é tudo que nós somos. Todos os nossos átomos, as nossas células, esse complexo sistema é feito disso. Aliás, da mesma coisa das estrelas, e isso está em Shakespeare. Portanto, você imagina, se o escopo é o mesmo, não é justo que essas duas coisas se entrelacem? Nós não vamos chegar àquele símbolo, que aliás os símbolos são coisas maravilhosas na antiguidade, e hoje em dia eles foram substituídos pelos símbolos dos anúncios de propaganda, pelos símbolos do marketing, dos grandes produtos, das grandes empresas, né? Hoje você tem um símbolo da Nike que é tão conhecido e rápido de identificar como seria o símbolo de Hermes há muitos séculos atrás. Então, mas essa combinação dessas serpentes do conhecimento que se entrelaçam, ela está sempre presente. Ela vai estar sempre presente em todas as etapas da vida. Às vezes ela está assim
jogada de escanteio ou completamente tampada na escuridão de um obscurantismo, que já chama obscurantismo por isso, da Idade Média, por exemplo, que quis destruir esse conhecimento, quis afastar o ser humano desse conhecimento, porque o ser humano com esse conhecimento, ele é muito autossuficiente, ele é muito poderoso, ele é feliz, ele não obedece mais a um sistema opressivo. E, concluindo isso tudo, a gente precisa da educação. A educação, assim como a saúde, óbvio, né? Nesse momento de pandemia, esses dois pilares são fundamentais, mas sem a educação, o oprimido ele vai se espelhar no opressor. Então, qualquer revolução vai ser a mesma. Nós vamos sempre estar repetindo o terror da história, em vez de estar realmente numa evolução. E onde entra a arte para você dentro desse, é o seu mundo, né? É o caminho através do qual você se expressa, nessa combinação, né? Quando a gente pensa na Renascença, a gente fala de um período de ciências, arte e filosofia. Tudo isso combinado, né? Não excludente. Então, onde entra para você esse papel da arte nessa nova educação para que a gente quebre esse ciclo de oprimido e opressor? A arte é um lugar muito interessante, porque ele é muito essencial, né? E você veja, num momento como esse da pandemia, uma das coisas essenciais para a grande maioria, até não só para os privilegiados, mas praticamente para todos, é alguma respiração da arte, sabe? Alguma sensação, alguma coisa que ele possa ver, assistir, se distrair, algum momento de uma respiração maior. É o que segura a onda. Mas a arte, ela ocupa um lugar muito interessante nisso, porque ela tem uma independência, porque a arte, ela trabalha com a essência. Então, ela vai usar a tecnologia, porque é ótimo que ela possa usar, embora ela não precise da tecnologia. Eu, para escrever, eu uso computador, maravilhoso, mas eu posso escrever com um lápis e um papel. Eu posso escrever com uma pena com fósforo, com uma pena de ganso. Entendeu? Então, eu uso, é maravilhoso, eu acompanho, eu fico feliz, eu agradeço o Steve Jobs, agradeço muito a ele, mas eu não poderia não usá-lo. Ou seja, eu tenho uma independência, né, da tecnologia. Então, a arte vai usar, mas o teatro está na Grécia antes da tecnologia. Ele precisa de um tablado, 2 seres humanos, ou um ser humano. Ele precisa do pensamento, ele precisa da consciência. Aí a gente vai para esse outro lado, que é o lado da espiritualidade, que é o lado da essência, porque você só vai descobrir a essência conseguindo conciliar com essa expansão da tua consciência. Então, essas duas coisas, elas estão, né? E a arte, quando você desenvolve esse trabalho, que é um trabalho, é um serviço, na verdade, a melhor palavra para definir a arte seria serviço. Como seria também a melhor palavra para definir a política. Seria o servir. Toda pessoa que lida com o coletivo, a primeira responsabilidade que ela devia conscientizar e usar e trazer é o servir. Porque no instante que ela está servindo, ela vai ser generosa, ela vai dar o seu melhor para descobrir esse mundo que ela pode conectar, passar, ajudar, iluminar. Por que você, quando fala da renascença, do iluminismo, momento de luz, momento de arte, momento da conexão com o divino. A conexão com o divino se manifesta. Michelangelo diz, fala, ele vê a pedra de mármore e compreende ali o seu Davi. E por quê? Porque ele está lidando com o divino, ele está canalizando uma conexão com o divino. Mas ele está usando, se ele tivesse, naquele momento ele está usando o martelinho,
Mas se ele estivesse usando alguma tecnologia, seria a favor dele, seria maravilhoso. Mas a serviço. E a serviço dessa grande, grande entidade que rege a arte, que rege o pensamento humano, que rege a nossa evolução, que rege essa ideia de que nós estamos para servir, para melhorar e para sermos melhores, e para expandir a nossa consciência e a consciência dos outros. Nossa, você leva a gente em jornadas, né? Eu fui visualizando aqui essa questão de como a gente ouve muito hoje em dia o uso da tecnologia, então, para potencializar a qualidade de vida, né? Até se fala muito no Vale do Silício em biohacking, que inclusive o Kim, quando eu fiz a live com a Carla Labate, brincou que no Brasil era biogambiarra, que é usar essa tecnologia para ajudar a gente a viver por mais tempo, com mais saúde, com mais foco, mais memória. Eu queria saber de você o que então, o que define uma qualidade de vida, né? Se a gente quer usar a tecnologia a serviço da vida, o que caracteriza a qualidade de vida? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem um passo adiante antes desse que você aponta, que é o seguinte: quando você lida com esse mundo, esse plano invisível, esse mundo do abstrato, da ideia, da busca, né? A razão pela qual você lida com ele não pode, não deveria, talvez, poder, tudo pode, né? Nós somos livres para fazer nossas escolhas. O livre-arbítrio é o que a gente quer, busca e alimenta. Mas não deveria ser com o propósito de um favorecimento pessoal. Ou seja, se eu estou nesse campo de busca porque eu quero ficar mais legal, eu estou com uma razão equivocada. Eu distorci a razão de entrada. Eu usei uma chave limitada, que vai me dar um acesso limitado. Eu vou entrar nas primeiras câmeras, mas eu não vou entrar em todas. Quando a pessoa diz assim, mas o que eu posso fazer para viver 100 anos? Vamos primeiro entender o que você pode fazer aqui e agora. O que você pode fazer nesse instante? Qual o seu poder momentâneo? Qual é a sua descoberta nesse passo? Porque se o seu propósito está ligado a causas tão individuais e de valores assim relativos, né? Porque o que é esse valor do tempo? 100 anos, 20 anos? Que valor é esse em relação ao tempo? E que valor é esse em relação a ficar isso? Todo mundo quer ter um cabelo bom, estar mais bonito, todo mundo quer viver mais feliz, ter qualidade de vida, mas não pode ser essa a pergunta. Isso vai ser não é a causa, é o efeito. Na lei do universo, essa não é a causa pela qual você vai à busca. Esse vai ser um efeito natural. Então, quando você compreende isso, você muda completamente a tua questão, a tua pesquisa, vamos dizer, a tua proposta. Você quer saber por outras razões. Eu vou te citar um filme. Eu vou te citar um exemplo concreto, se eu ainda não fui muito clara. É um filme que há muitos e muitos anos eu assisti, nunca mais vou assistir de novo, mas eu quero assistir. Que chama Chariots of Fire. Você viu esse filme? Carruagem de Fogo. Tem 2 corredores, 2 caras que competem e correm. Um, porque busca a precisão. Ele quer se superar, ele quer chegar, ele quer vencer, ele quer conquistar, ele quer a medalha, ele quer ser o melhor. A febre, a fúria, o desejo que o move, a motivação maior é essa. Nada contra. É um espírito, é um estímulo também. E tem o outro que faz para servir.
Ele simplesmente corre para servir. E ele quer servir uma força maior. Ele está lá a serviço. Essa é a grande divisão. E você vê, não foi eu que descobri. Experimento, muita gente descobriu isso antes de mim. Mas a gente tem que aplicar. Trazer o serviço para dentro das nossas vidas, naquilo que a gente faz, né, Bruna? Porque a gente olha para você, vê uma mulher extremamente bem sucedida em décadas de carreira, né, em várias áreas diferentes dentro da área artística, atriz, poeta, cineasta, roteirista, produtora, para citar algumas coisas, sempre curiosos com o que vem pela frente. Você seria feliz, então, se não fosse essa a sua jornada neste plano, você seria feliz servindo em qual outra área? Você se veria fazendo esse trabalho? Com que outra coisa você trabalharia se não fosse essa a tua jornada? Eu acho que Tem eu me alguma coisa? adaptar, eu tenho uma grande adaptabilidade. Eu tenho um senso de adaptabilidade extraordinário. Assim, eu poderia me adaptar a qualquer circunstância, acredito eu, né? Não me vi em todas as circunstâncias ainda, óbvio, né? Tenho uma experiência de vida legal, mas com uma certa limitação, vamos dizer assim, perto de todas as possibilidades. Mas eu acredito que eu poderia me adaptar a qualquer coisa que viesse. Eu acho que eu consigo me adaptar bem e bastante rápido, desde que, obviamente, aquilo não seja aviltante, né? Se for aviltante, eu vou lutar contra. Mas se não for, eu com certeza vou entender regras, vou compreender o que é e vou me jogar para me adaptar com o que eu posso trazer de bom naquilo. Também não tenho a menor ideia. Essa capacidade de adaptação é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Para esse um valor, uma habilidade aí humana extremamente importante para esse novo século e esse novo milênio, quando a gente começa a falar de viagens espaciais, né? A gente vê que no Vale do Silício já tem tecnologias, inclusive, bastante avançadas, com o propósito de fazer essa colonização, de chegar a Marte e começar a transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. Pensando nessa viagem, o que você aconselharia para esses primeiros colonizadores? Assim, gente, olha, vocês estão indo para Marte, isso vocês levam, isso aqui deixa, não vale a pena ser multiplicado. Eu sou uma pessoa extraordinariamente curiosa do espaço e extraordinariamente apaixonada pelo espaço. Eu, desde criança, assim, eu sou daquelas que fala assim, se me convidassem para uma viagem interplanetária, eu iria imediatamente. É claro que você tem a fantasia de que uma viagem interplanetária seja alguma coisa que faça você flutuar no espaço e não estar presa num compartimento engolindo pílulas, né? Provavelmente quase sem janelinhas, aquela coisa minúscula. Então, depende da tua fantasia do que é esse espaço. É óbvio que o espaço é amplamente habitado, é óbvio que os contatos estão aí para serem feitos, provavelmente já estão sendo feitos há muito tempo, a gente não tem uma informação e não tem uma noção, mas tem uma intuição, né? Porque se não tivesse uma grande vida nesse imenso universo, seria um enorme desperdício de espaço, inclusive, né? Para essa parca humanidade aqui que a gente tem tão pequenininha, tão minúscula, de tão pouca gente, né? Que são 9 bilhões, nada, né? Então, obviamente, o espaço está aí para isso. O nosso sistema ele tem esse limite, mas, por exemplo, eu acredito, porque nós fomos por esse campo aqui, tá? A gente foi mesmo conquistando, pisando na Lua, indo para Marte, todas essas viagens, a gente foi pelo campo da tecnologia, certo? Maravilhoso. Olha como o homem evoluiu da biga romana para o foguete. Pois é. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa que acredito com a maior plenitude no que eu vou dizer agora,
que se a gente tivesse evoluído por esse lugar aqui, na mesma proporção que a gente evoluiu por esse aqui, nós estaríamos numa teletransportação de segundos. Nós estaríamos atravessando paredes. Nós estaríamos, entendeu? Sumindo, desaparecendo e desaparecendo em vários planos, em vários tempos, e conectando tudo ao tempo todo, sem necessidade desse aqui. Mas eu não vou excluir esse, tá? Não vou excluir, não, porque ele me é muito útil. A tecnologia é muito útil, então eu jamais a excluiria. Pelo contrário, eu agradeço que a tecnologia exista. Mas sem esse plano aqui é fabuloso. A gente deveria estudar mais isso aqui, acreditar mais. E os bons caras de tecno, assim como os bons roteiristas, eles estão pensando nesse aqui. Eles estão analisando, eles estão desvendando, eles estão querendo entender esse aqui. Eles estão querendo saber, será que a gente pode se transmutar? A gente pode fazer viagens no tempo, enfim, nesses planos todos? Será? É possível? Enfim, essa é uma evolução que me interessa. É uma evolução muito mais ligada a uma espiritualidade, né? A essa consciência de um todo. Ela, na verdade, ela é ligada a uma espécie de tecnologia, mas que não foi feita pela lei do homem. Não foi feita pela limitação da amostragem matemática do homem. E essa outra a gente ainda não sabe. É misteriosa para a gente. A gente ainda está num caminho de descoberta da humanidade, né? Quando a gente fala do Leonardo da Vinci, ele falava isso, né? Quando ele embeleza o homem vitruviano, ele tinha justamente essa intenção de ir além da ciência, mas encontrar com essa combinação da ciência e as artes e a filosofia esse caminho de volta para casa, né? Essa descoberta desse grande mistério. É uma ciência mesmo. É uma coisa provavelmente muito científica, né? De expansão de consciência, de uma sabedoria universal. A hora que você lida tanto com o todo, que você é o todo. Porque você é o todo mesmo, né? E o todo é o todo. Tem muita... Não tem muito para onde ir, não tem muito como se distanciar disso, né? E quando a gente pensa num todo, agora que a gente foi para o espaço, a gente volta aqui para a Terra, num todo em termos de como estamos organizados em sociedade, né? Estou vendo que a gente já está quase acabando o nosso tempo, mas eu vou te fazer essa pergunta porque você esteve no Butão, que é um lugar que calcula, né, a felicidade interna bruta. Então, olha para os seus cidadãos tentando identificar não só o produto, mas esse real estado de felicidade deles. Então, eu queria saber de você, assim, quando olha para esse cálculo aí de uma sociedade, uma civilização bem-sucedida, o que precisa entrar nessa equação, já que a gente está científica? Claro. Você olha, é interessante, porque grandes pensadores e grandes políticos do mundo, por exemplo, a Constituição americana fala sobre o direito de ser feliz. Portanto, a felicidade ela está presente, sempre esteve presente no escopo do homem. Porém, como todas ciladas, né? Porque tem essas ciladas, a gente cai ou não nelas, e se cair, é como aquele jogo, avança 3 casas, recua 17, você vai ter que ir e voltar infinitas vezes até aprender. Mas o que acontece? Acontece que a gente teve que lidar com a distorção. A distorção é que a felicidade prevista, ela foi completamente vilipendiada por valores completamente errados, né? E a distorção, ela às vezes se torna tão distópica e a distopia tão presente e tão próxima que você não a vê.
Então você pensa que aquele mundo, que aquilo é o que há e que você precisa agir segundo aquelas regras. E que ser feliz é um luxo. Se você conversa com uma pessoa, muitas vezes... E não é de poucos recursos, não, porque eu vi pessoas... Eu andei para o sertão, eu fui para lugares muito remotos, com gente muito, muito simples, muito isolada do mundo, muito sem nem imaginar que existe tecnologia, né, dentro do próprio Brasil, aqui mesmo. E eram pessoas sábias à maneira da natureza e muito felizes. Eu morei com povos indígenas, morei na tribo com os povos indígenas. Então, assim, a ideia de felicidade ela é muito próxima, muito inerente ao ser humano. E antes da distorção, antes da nossa distorção distópica de uma sociedade que aceitou coisas absurdas como normalidade, existe uma sociedade em estado natural. E a gente não sabe como recuperar isso. Todo mundo está tentando, mas a gente ainda está buscando. A gente não foi por esse caminho direto, que seria um caminho mais curto, mais rápido, mais saudável, de melhor qualidade de vida, né? Poderia ter ido, né? E que mudanças a gente pode fazer, então, hoje, nós, enquanto indivíduos, né? Ó, fomos lá para o espaço, o macro, agora vamos para o microcosmos. Nós, enquanto indivíduos, cada uma das quase 400 pessoas que estão aqui com a gente agora e todo mundo que vai assistir depois, o que a gente pode mudar hoje na nossa vida para a gente entrar, então, nesse caminho de felicidade, para que esse todo que resulte de nós seja um todo mais harmônico? Olha, o Gandhi falou isso perfeitamente bem. Ele disse, deu a síntese, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase está sendo repetida, mas ela não é um clichê. Ela tem que ser vista cada vez com a significância que ela possui. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu vejo muita gente com ideologias, lutando por situações, com panfletos, com comportamentos, mas a mudança dentro delas não existe. Elas não estão fazendo um paralelo entre o que elas dizem, o que elas fazem e o que elas pensam. Essas três forças precisam ser alinhadas dentro da gente. Aquilo que eu penso, eu vou dizer e vou sentir. No instante que eu alinho isso, eu crio sinceridade, transparência, sou uma pessoa verdadeira, genuína, vou me conhecendo, estou criando um canal para me conhecer melhor e, obviamente, vou poder atuar melhor no meu primeiro comigo mesma, depois no meu primeiro círculo de relacionamentos, o qual vai ter o seu pequeno outro círculo, o qual outro. Assim como você joga uma pedrinha na água e ela vai formando aquelas várias e várias camadas, né? E essa espiral, essa expansão, ela vai terminar no nosso planeta e no espaço, no universo. A maior conexão é com o poder maior, com o todo. Então, a gente conseguindo... Mas não adianta você pegar atalhos. Não existe atalho. Não existem pessoas beatas que querem se relacionar com Deus, mas não fazem essa conexão aqui. Aí a tecnologia diria uma péssima conexão, falha. É uma conexão que não corresponde, né? Começa a dar distorções aí que acabam gerando esse mundo que a gente está vendo, né? Exatamente. Por isso que essas duas forças, tecnologia, espiritualidade, conscientização, elas precisam andar juntas, paralelas, e uma influenciar a outra. É o 8, né?
o fluxo é o infinito, é o 8 deitado. Tudo é esse fluxo. A minha relação com alguém que está aqui me escutando, me ouvindo e está trocando comigo, cria esse fluxo. A relação entre duas grandes entidades, como a tecnologia e a espiritualidade, cria esse fluxo. A nossa relação com o divino cria esse fluxo. Então, a gente saber criar esse fluxo em tudo que a gente toca, faz, vivencia, experiencia, essa é a grande busca. Uau, ia pedir para você, para a gente pensar em qual seria uma mensagem para deixar para todo mundo que está acompanhando a gente, mas eu acho que você trouxe com muita maestria esse poder das conexões felizes, né? De como já está embutido o nome da felicidade, né? Essa busca por essas conexões que vão nos levar para essa jornada além do que nós estamos agora, né? Até porque quando a gente vê na tecnologia o que a gente vê acontecendo muito na tecnologia é que às vezes o próprio viés humano vai impactando os algoritmos. Essa inteligência artificial ela está aprendendo com a gente, né? Ela está chegando no planeta, e ela está aprendendo com a gente. Então quais são então esses valores finais para a gente conseguir fechar aqui com chave de ouro que a gente... O que são valores, né? Os valores são a única forma, o valor, conscientização, o despertar dessa grande consciência coletiva e individual, são a única coisa que nos diferencia dos robôs e que vai poder criar melhores robôs. Essa é a nossa virtude. E vamos usar essa virtude, né? Essa inteligência, essa grande inteligência, onde todos pescamos. O artista, o tecnológico, o espiritual, todos pescamos na mesma fonte. Bruna, profundo agradecimento por essa honra, você ter aberto esse espaço na tua agenda. Você que está fazendo um trabalho tão lindo pelo coletivo, a gente está acompanhando nas redes sociais. É realmente sempre uma oportunidade mesmo na vida a gente parar e te escutar, porque você transborda, você é daquelas pessoas que vai além do digital, a telinha fica pequena, você está aqui, né? E você está dentro de cada um de nós. E eu vou agradecer também ao mestre Vanderlei Paz e a Carla Labate, o André Pereira, que fizeram essa conexão feliz entre nós. Todo mundo que acompanhou a gente aqui, ajudou a construir esse encontro maravilhoso. Olha, uma honra, de verdade, Obrigada, de coração para coração. E muito obrigada para todas as mulheres aí. Espero que vocês continuem o lindo trabalho. Obrigada, viu? Olha, um beijo grande, muita luz. Obrigada, Bruna. Gente, boa tarde para todo mundo.